Mais de 80% das empresas brasileiras são empresas familiares. Juntas, elas empregam quase 75% da força de trabalho do Brasil e são responsáveis por mais de 50% do PIB brasileiro. São as mais rentáveis, os melhores locais para se trabalhar e as que menos demitem em tempo de crise. Porém, enfrentam um grande desafio: a não longevidade ao longo das gerações. 90% dessas empresas não chegam à terceira geração. E o problema, na maioria das vezes, é o não olhar sistêmico, considerando a força e o impacto dos indivíduos e da família dentro do negócio. É por isso que há quase 20 anos nasceu o Instituto Empresariar, o primeiro instituto do Brasil especializado em empresas familiares e famílias empresárias. Fundado por uma das maiores referências do tema no Brasil, Cícero Rocha, com visão sistêmica e método próprio, validado em tese de doutorado, pesquisado e chancelado por escolas de referência nacional e internacional, o método BFB, um método que vem transformando empresas em todo o Brasil. Mais de 480 empresas familiares atendidas em mais de 1.800 projetos implantados. É ciência na prática e que gera resultado. Se seu negócio é uma empresa familiar, seu parceiro estratégico é o Instituto Empresariar. Isso aqui existe uma ordem. Está vendo sócio, está vendo empresa, está vendo família e está vendo indivíduo-chave? Pois a ordem é inversa, viu? É indivíduo-chave, família, empresa e depois o patrimônio. Quantas vezes você estava na empresa familiar, você trazia um plano fantástico da empresa, ia levar o patrimônio da família, ia deixar o patrimônio da família, e a família disse, não, tá bom. Não, a gente não chegou até aqui, para que isso, né? Por quê? Porque é do mindset da empresa familiar ser infinita. Então, como a preocupação dela é mais para as outras gerações, você tem que ter muito cuidado para não romper com os indivíduos chaves e com a família, porque senão foge a lógica. Não é uma questão de gestão, de liderança lá da empresa. Ela não faz nem a conta se perdeu a pessoa, se perdeu o patrimônio. Se você quebra a ordem, por quê? Porque quando você quebra a ordem, você quebra o princípio da perpetuidade. Aí ela não negocia. Um deles, por exemplo, é a infidelidade. Então, eu vejo muitas vezes os processos de recrutamento de executivo de alta gestão da empresa familiar. E, às vezes, umas eu participo do conselho. É natural, chega a pessoa do RH com um hunting, e nós estamos olhando fulano aí, 90% do esforço. Eu disse, não, eu quero saber o D, D e F. Eu quero detalhar aqui no conselho como é que vai fazer depois que o cara chegar. Porque normalmente me trazem que 90% do recrutamento de seleção é antes. Não, vocês são craques, teste psicológico. Eu quero saber o seguinte, como é que vai ser aqui, é o que eu chamo o dia do cheque especial, os primeiros 180 dias. O que é que vocês vão fazer? Me mostra aí que técnica, que método que vai blindar, né? E aí só empresa familiar você entende essa dinâmica, né? Porque uma das coisas que eu tenho utilizado, só para mostrar para quem está nos assistindo, como é absurdamente diferente de outro canto, é que em alguns momentos eu boto a matriarca para receber a mulher do executivo. Por exemplo, se é um cara que eu estou trazendo para ser CEO e presidente, eu já aconselho a família, eu quero que a matriarca vá receber a esposa do rapaz no aeroporto, se possível, vá alugar junto com ela o apartamento. Porque o que acontece? Normalmente, um cara desse que vem como CEO, o salário dele é acima de todo mundo, inclusive de muitos familiares. E é natural que vai ter um dado dia, todo mundo quer que ele seja o Deus, que ele resolva tudo, e não vai resolver, né? A resistência interna também vai pressionar, e uma das coisas que vão correr para cima, esse cara ganha tanto, só está entregando isso, né? E aí é naquele almoço de domingo, né? Que a matriarca que conheceu a mulher dele,
Aí a mulher dele contou a história do pai dele, é que ela chega e diz aquela palavrinha na hora do almoço. Olha, mas ele é um rapaz trabalhador, ele é de origens tal. Conversei com a esposa dele. Gente, aquilo ele ganha mais 6 meses de crédito e aí é onde ele sobrevive. Essas coisas é onde faz o ambiente da empresa familiar. E aí, quando eu falo de liderança-chave, né, esse cuidado, que aí eu sei que o seu grupo faz isso com vocês, por exemplo, acompanha de tudo, né? É quase como se fosse um parente mesmo. Mas isso é o efeito família, né? Então, para esse executivo novo, se você está sendo contratado, sugestão, monte esse plano do DDIF. Inclusive, se você tiver dúvida, me acessa na rede social que eu tento te dar alguma dica como é que é isso. Tá? Isso é fundamental, porque, diferentemente do Aélio, ele teve esse plano 23 anos, tá? Montado para e passo. E você chega, né? E a empresa familiar é muito interessante. Ela tem uma conversa de dizer que você tem um cheque em branco, que você é que decide. Você conversa para boi dormir, tá? Você conversa para boi dormir, né? Então, é muito importante estruturar, alinhar expectativas, porque a empresa familiar, ela vem da expectativa que é de um Aélio, tá? Que está há 23 anos. Aí o cara chega porque foi presidente não sei aonde, CEO, tal. Muito cuidado, meu amigo e minha amiga, né? Porque o ambiente, para pousar o seu avião, exige todos esses cuidados. Aélio, como eu sei que você está sobre a sua guarda, e você é um cara muito cuidadoso sobre isso, né? É a área de gestão de pessoas. Como é que você está vendo isso dentro de um ambiente da empresa familiar? Porque eu pouco tenho visto falar também, inclusive esses dias conversando com a pessoa da BRH Nacional, eu disse, olha, eu estou pouco ouvindo as pessoas falarem que o RH de uma empresa familiar é diferente, quer dizer, não chega só no Aélio, que é vice-presidente, ele está também nos detalhes do... Né? Como é que está isso? Como é que você vê isso hoje? A gestão aí, corporativa de pessoas como um todo, você como executivo, e liderança? Né? Perfeito, Cícero. Óbvio, né? A gente falando aí de todo esse papel da liderança, você falando pessoas vindo para empresas familiares, né? A gente falando da importância desse onboard, como você bem comentou, extremamente importante, porque é diferente e esse cuidado tem que acontecer. Quando a gente olha dos desafios de qualquer organização, diferentemente, ou talvez mais potencializado às empresas familiares, a questão da liderança, do desenvolvimento de pessoas, da formação de lideranças e de sucessão, né? Nós estamos falando aí muitas vezes de sucessão de fundador ou a sucessão de indivíduos chaves, como você denominou, né? Então, e principalmente no momento em que requer novas competências, aquilo que eu falei um pouco de todo o sucesso que foi trazido e num senso de urgência, né? Um senso de urgência, ainda tem que fazer. E no senso de urgência. Então, eu tenho visto aí com muita preocupação e eu acredito que a gente tem que ter muito cuidado referente a isso, um olhar realmente especial, no sentido de formar essa nova liderança, porque exigem novas competências, né? Nós estamos falando aí de pessoas terem mais protagonismo da sua carreira, da sua história, né? Porque contudo está aí de forma muito vasta para todo mundo. Nós estamos falando aí de pessoas terem mais conhecimento de conhecimento digital. Se quisermos efetivamente renovar os repertórios de solução, as pessoas vão ter que conhecer, né? E essas soluções, essas competências são totalmente diferentes da que estavam sendo desenvolvidas ou que trouxeram os negócios até aqui. Então, e aí eu falando um pouco, não só da formação, da importância da liderança, de trazer essa discussão para a mesa, né? E com todo o cuidado que precisa, por conta da cultura, por conta da história, que a gente já comentou muito bem, mas instigando essa mudança, né? Então, óbvio, se tem novas competências, se eu preciso ser protagonista, se eu preciso trazer aí, o pessoal fala muito em aprender a aprender, né? Aprender a desaprender para aprender novamente, né? Porque realmente as soluções que estão postas, se fala muito que, eu tenho alguns receios, falando aí um pouco também do desafio de desenvolver as pessoas, muito se fala agora, vamos implantar a solução X, porque isso aí vai trazer todos... A solução por solução tecnológica não resolve, né? Não é só ferramenta, né? Não é só ferramenta. Eu acho que a transformação, eu tenho também usado muito essa frase, que eu escutei recentemente, a transformação digital ela é muito mais sobre pessoas do que sobre tecnologia.
A É mais tecnologia é um meio, mindset do que tecnologia, né? é muito mais mindset, é muito mais de como eu estou aberto a esse novo, como eu consigo beber de nova fonte de conteúdo, né, com novas competências. Estamos falando de dados, estamos falando de analítica, estamos falando de uma série de conteúdos que até então não se trabalhava isso, né? Assim, a forma de você gerar conhecimento dentro da organização muito mais ágil, né? Quantidade de conteúdo que está sendo jogado, disponibilizado aí, e que você, obviamente, tem que ter todo o cuidado de fazer cursos rápidos, né, que trazem temas importantes, e você conseguir absorver tudo isso, e mais importante, né, que é o ponto aí, como é que eu trago isso para dentro da minha organização? Porque, de novo, se eu vou trazer by the book, se eu vou trazer sem olhar com cuidado em que momento que eu estou, em que cultura que nós estamos, aí você vai dizer que a solução não funciona, né? Ou que a empresa é muito resistente. Então, eu acredito que tem que haver aí um mapeamento, né, dessa mapeamento característica. muito dessa característica. E, assim, um grande desafio, efetivamente, dessa liderança, eu também falo, né, você está falando de inovação, eu preciso estar reconstruindo, repensando o meu negócio, como os sócios ou como a família está participando dessa renovação, dessa inovação dentro da organização para continuar tendo o fit da essência familiar, né? Mesmo que o negócio seja outro, né? Mas a essência se mantém. Então, assim, se a gente está buscando uma perpetuar os negócios, a empresa familiar tem muitas características, eu vejo aí o tema desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de pessoas, atrelado com inovação, muito relevante, né? E, de novo, desafiador, porque muda muito a forma que a gente vinha fazendo até então, né? Antigamente você tinha grandes MBAs, você tinha uma trilha muito clara do que tinha que desenvolver para todo mundo. O que é que você diria para quem lida com esse ambiente de complexidade, né? Se usando dessa experiência que você teve vivendo um projeto ou vários projetos como esse, qual é a dica que você daria com relação a conviver nesse ambiente de complexidade? Bom, Cícero, a primeira coisa é um time. Eu escalei todas essas montanhas e muitas vezes as pessoas não sabem, mas por trás, apesar de não ter ido para a montanha comigo, mas eu tinha 2 médicos, tinha um educador físico, tinha nutricionista, tinha assessores de imprensa, jornalistas, tinha patrocinadores, enfim, tinha muita gente comigo. E eu acho que toda empresa tem que funcionar como um time sempre. E aí é onde vai. Nenhum de nós consegue ter conhecimentos em todas as áreas que a gente deseja ou até precisa. Então, a solução que eu encontro é manter o foco máximo num ponto e contar com pessoas para outras áreas. Então, eu não saio atirando para todo lado. Digo, esse é o meu foco. Eu vou fazer o que é minha atividade fim, o que eu gosto de fazer, o que eu sinto prazer em fazer, e vou contar com outras pessoas. Porque se a gente começar a dispersar a energia e querer ser aquele generalista que conhece um pouquinho de tudo, acho que eu pelo menos, não sei se é porque eu talvez não sou muito inteligente, então eu não vou nem me esforço para querer ter o conhecimento, a inteligência do Cícero Rocha, do A, do B, do C. Eu tenho que ser o Rosier com minhas limitações e manter o foco num ponto, e com isso eu vou me especializar naquilo ali e vou contar com outras pessoas em outras áreas. Porque hoje a gente sabe que a complexidade, a começar por informações que a gente tem, a gente fica louco, né? A internet está aí trazendo um turbilhão de informações, enfim, a gente pode se afogar no meio de tudo isso. Então, acho que é manter o foco. Esse foi o segredo para mim, que funcionou muito bem. Legal. Tem uma expressão bíblica que eu acho fantástica, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E a pessoa acha que às vezes é as verdades bíblicas, mas são as verdades do fato. Estou numa situação complexa, mas eu tenho o meu médico, eu tenho o meu contador, né? Eu tenho a pessoa minha de recursos humanos, eu tenho um estrategista, tem o consultor que me auxilia, que aí a situação continua complexa, mas as informações de uma boa equipe lhe mostra a realidade e a verdade daquele ponto, né? Muito legal. Rosi, outra coisa também que eu vejo é a ambiguidade, né? Porque você deve encontrar muitos ambientes não familiares, não precisa nem dizer que você colocou aí, né? E uma verdadeira confusão de causa e efeito, né? Porque quando você faz uma aposta, e a gente vê isso muito no dia a dia hoje das empresas, né? Ele diz: rapaz, eu entro no mundo digital, não entro, vou até onde?
Vou crescer ou não vou? Né? Vou reduzir a minha equipe, eu reduzo despesa, mas em contrapartida eu vou perder a capacidade. Como é que você trabalha? Qual é a dica que você dá para esses ambientes de ambiguidade que você tinha isso de forma muito intensa e viva, né? Em questão de vida ou morte, né? Tudo bem que as empresas hoje também vivem isso, uma questão de vida ou morte. Como é que você vê? Bom, Cícero, eu acho que todos nós, quase todos os dias, a gente chega em encruzilhadas que você chega mais ou menos aqui, e agora? Vou para cá, vou para cá, vou para lá, são muitas alternativas. E aí, eu acho que o pior de tudo é quando a gente não decide. E não decidir já é uma decisão. E é a pior decisão. Então, a gente tem que saber que toda escolha significa também você excluir algo, você abdicar de algo. Então, assim, é fazer uma escolha e seguir em frente. Primeiro, escolher um caminho, escolher uma estratégia, tomar uma decisão, saber que vai ter um preço, que pode errar. Eu errei, confesso que errei algumas vezes no projeto, tive que rever alguma coisa, foram aprendizados que vieram, mas não ficar inseguro e não querer abraçar o mundo com as pernas. Volta um pouco para a resposta anterior. Novamente, no meio dessa ambiguidade, escolha um caminho, escolha uma estratégia, escolha o que você quer ser, escolha onde você quer chegar, e assim, porque hoje o ambiente de internet é muito perigoso. É muito perigoso. Ele nos oferece alternativas demais. Todo mundo tem uma solução de felicidade, todo mundo tem uma solução para ganhar dinheiro, e aí, se você quiser começar a tirar para todo lado, ninguém tem energia para tudo isso. Então, a gente precisa fazer uma escolha, sabendo que uma escolha que deve ser madura, deve ser a longo prazo, porque às vezes as pessoas fazem uma escolha, mas nessa escolha, se ele não tem resultado nos primeiros meses, no primeiro ano, no segundo, ele já acha que fez a escolha errada, já vai para um outro lugar. Ora, quem planta mangueira sabe. Quem planta uma mangueira tem que esperar 5 anos para o primeiro fruto. Não é nem a primeira safra, os primeiros frutos. Então, feita uma opção, feita uma decisão, uma escolha, prepare-se para o tempo que precisar para você buscar esses resultados. Mas, acima de tudo, assim, saber escolher, ser responsável, não transferir a decisão, porque às vezes a gente fica transferindo, esperando que alguém decida por a gente. E aí um detalhe, não adianta eu querer que o Cícero Rocha decida por mim. Ele é muito competente, mas ele tem a família dele, ele tem um instituto empresarial que tem que cuidar de muitas empresas. O Cícero está muito ocupado, ele tem que cuidar da vida dele. Eu tenho que cuidar da minha, meu pai está ocupado para um lado, meu irmão para outro, enfim, a família, os amigos. A gente tem que tomar essa decisão, porque continuamente a gente vai lidar com essa ambiguidade. Então, essa dúvida, tem até uma expressão japonesa, aliás, chinesa, que diz: um homem com um relógio, ele sabe exatamente que hora é. Se ele tiver 2 relógios, ele passa a ter dúvida. Então, assim, esse é o grande desafio nosso. Perfeito. É não ficar querendo ter 2, 3, 4 relógios, porque senão a gente daqui a pouco vai perder tempo e foco. Perfeito, você. Outra coisa também é a volatilidade, né? O mundo hoje, nessa volatilidade, você vivia lá, né? E às vezes você tem que ter uma reação rápida para mudanças inesperadas e fora de controle, né? Então, você deve ter vivido, como você relatou aí antes, isso deve ser muito presente. E qual é a dica que você dá para a gente tomar essas decisões rápidas, né? Para mudanças que não estavam previstas, né? E até certo ponto fora de controle? Bom, Cícero, primeiro, eu acho interessante quando a gente fala de imprevisto. Eu sei que existem fatores externos, sempre existe alguma coisa que a gente não tem controle, isso é fato, mas a grande maioria, eu acho que o diagrama de Pareto diz isso, 80% de todas as situações eu tenho poder de controlar, desde que eu estude, desde que eu me prepare para esse desafio, e 20% está lá fora. Agora, se eu não me preparar, eu fico quietinho, eu vou esperar por a sorte, por o acaso, por alguma coisa. Mas, com relação a essa situação da volatilidade, ela também existe. Mas existe muita gente que não se prepara para aquilo que é só imprevisto, que ele só não se planejou, e aí ele joga na conta da volatilidade. É claro que quando eu vou para a montanha, tem uma avalanche que a gente diz assim, eu não tenho um horário. Pior que a gente tem horário. A gente sabe que 80% das avalanches, elas ocorrem entre 10 e 16 horas. A gente sabe exatamente até isso. A gente tem equipamentos, usa relógio que tem sensores de pressão para dizer se aumenta a chance de uma avalanche ou se não. Mas quando a gente se prepara para tudo que vai acontecer, inclusive se preparar para o pior, acredite, o universo conspira para o melhor acontecer. Agora, se você não se preparar, aí vai ser tudo diferente. Tem alguns episódios, Cícero, muito curiosos que me aconteceram. 2 dessas montanhas, dos 7 cumes, são montanhas polares. O que é uma montanha polar? É uma montanha que eu vou escalar, ela já está numa região de gelo, uma plataforma de gelo.
Eu pouso um aviãozinho nessa plataforma de gelo e depois pego um trenó, vou puxando esse trenó por uma semana para chegar na base da montanha com tudo que eu preciso para viver por um mês. Casa, comida e roupa. Não lavada, é claro, né? Ninguém lava roupa lá. Mas tudo eu preciso ter, desde equipamento de primeiros socorros, equipamento de emergência, radiocomunicação, placa solar para recarregar os equipamentos eletrônicos, enfim. E aí eu comecei a me perguntar como é que um cearense treina para puxar trenó no gelo. E aí eu comecei a me perguntar, cara, como é que eu só tenho um caminho, vou mudar para Sobral. Eu acho que vou mudar para Sobral, né? Naquela geleira de Sobral para treinar. E aí, porque nós estamos realmente, o brasileiro está num cenário complicado. Eu não tenho nenhum voo direto para um lugar, para um país que tenha gelo aqui próximo. Enfim, é bem complicado. Mas como eu, desde a infância, aprendi a buscar soluções, botei a cabeça para funcionar e passaram-se dias e meses até que me veio uma alternativa. Puxar pneu na areia da praia. É a mesma coisa, Cícero, acredita. A mesma consistência da areia, de uma neve fofa é uma areia da praia. E aí eu fiquei meses e meses, que 2 ou 3 vezes por semana, eu botava os pneus em cima do carro, ia lá para a praia de Iracema e treinava. E ainda me divertia, porque todas as vezes que eu colocava os pneus na areia da praia, que eu amarrava na cintura, ficava um círculo de pessoas em volta de mim, olhando para aquele maluco puxando pneu na areia da praia. Um dia, isso é um caso interessante, uma senhorinha cutucou a amiga delas. Meu Deus, por que ele gosta de sofrer tanto? Será que isso foi uma promessa? Então, assim, ainda me divertia com tudo isso. Mas o fato é que antever isso me fez com que, quando eu chegasse na montanha, imagina, eu cheguei na Antártida para escalar, tinham canadenses, tinham franceses, tinham americanos, enfim, pessoas de vários países que estavam morando na base de uma montanha gelada, e quem teve o melhor desempenho nos primeiros dias para puxar um trenó no gelo foi o cabeça chata lá do Ceará. Imagina só, eu. E aí os caras me perguntaram, pô, meu, o que você tem? O que você está tomando aí para ter essa energia tão louca puxando trenó no gelo? E aí eu brinquei com um amigo americano. Eu disse, não, cara. Ele perguntou, como é que você treina para puxar trenó no gelo? Eu digo, lá na minha terra, no Nordeste. E fala para a gente como é que foi essa experiência com esse indivíduo-chave. Para ser bem sincero, Cícero, no começo da nossa conversa, eu cheguei a não acreditar que esse processo iria para frente devido à tamanha presença e energia e a rotina que meu pai tinha aqui dentro na época, né? Ele realmente domina isso aqui 100%. Mas ele foi do equipamento ao jardim, viu? Tudo. Então, assim, do cafezinho à bomba atômica, ele domina todos os assuntos. E domina mesmo, né? E, além de dominar, é apaixonado. Eu digo que a gente tem aqui 3 irmãos e uma irmã. E a irmã é a macro, é a filha querida que ele pôs no mundo. Mas ele, como é muito inteligente, entendeu que deixar um legado, que deixar para a perpetuação essa empresa era fundamental. Ele teve um trabalho muito grande de se desapegar do dia a dia, o que não foi fácil, o que vocês ajudaram muito com a metodologia, com os aconselhamentos, ou seja, foi um processo muito bem desenhado. Na época, a gente não tinha um conselho, então, antes de definir quem seria o sucessor, foi fundamental se criar as regras, montar o processo de governança, estabelecer um conselho, ele sair da cadeira do principal executivo para sentar na cadeira do conselho, exercitar o conselho, porque também era, na época, algo novo para a gente. Então, todo esse cuidado com o método de fazer uma transição estruturada foi que propiciou ser uma transição tão tranquila, né? Ou seja, ele foi, à medida de que ele se sentia confortável, que no conselho ele tinha acesso a todas as informações, que se tinha os rituais que se cumpriam, onde lá tem as decisões que o conselho tinha que tomar. Então, o conselho passou a ter decisões de conselho e o executivo, decisões do executivo. Então, todo esse processo foi bem desenhado, foi fundamental para uma pessoa como meu pai, que, de novo, tinha energia, conhecimento e apaixonamento para a empresa, conseguir ir largando ao longo de 18 meses também, de novo. Não foi um processo rápido, né? A gente veio construindo isso em 18 meses até chegar o dia
de se definir e aí virar a chave para um novo modelo. Então, eu acho que o que fez esse processo funcionar tão bem, Cícero, foi o método que era muito claro, né? A gente sabia todas as etapas que a gente ia passar até chegar lá. Então, isso deixou meu pai mais tranquilo de seguir no processo. Legal. E aí, Davi, eu vi também uma coisa interessante, né? Que foi exatamente uma das coisas que eu tenho defendido, inclusive publiquei ontem no LinkedIn, acho que vai dar um rebuliço danado, porque eu estou colocando que não faça sucessão, né? Mas o que é não fazer sucessão? Aquela sucessão que castra, aquela sucessão que vai vir alguém substituir outro alguém. Eu entendo que as pessoas são insubstituíveis, porque não existe outro igual, né? E foi muito interessante, né? A confiança que vocês tiveram na metodologia, porque a gente não era fácil. Eu lembro de reuniões, né, que eu tinha com o seu Fernando, que ele é uma pessoa extremamente franca, objetiva, ele não é inteligente, ele é inteligentíssimo, tá? Então, quando você vai falar de um assunto com ele, você fale com fundamento. E eu lembro que tinha dias que eu chegava lá, ele olhava para mim e disse, eu passei 3 dias sem dormir por conta daquilo que você me falou. Porque ele é muito profundo mesmo, né? Então, assim, eu achei interessante, e aí talvez essa inteligência, e por vocês também ter essa cultura da engenharia, né? O engenheiro já é na natureza dele, quando ele vê algo estruturado, ele deposita uma certa confiança. Eu quero acreditar que foi isso, né? Porque, gente, não é fácil. Em dado momento, eles não tinham o que fazer, era dizer, vamos acreditar, era como se eu fosse um médico, cirurgião, ele estava deitado lá na cama, anestesiado e tinha, né? Mas uma coisa que eu achei fundamental, Davi, foi o respeito, vou repetir, o respeito que vocês tiveram, aquele processo, né, do seu pai, porque vocês tinham 1001 motivos, como a maioria dos que estão nos assistindo agora, de romper isso. Não, o papai vai viajar, papai vai isso. Ele talvez até tivesse topado e caído nessa armadilha, mas eu percebi muito em você, Fernando Filho, né, no Rodrigo, na sua mãe, esse respeito, né, que ali a gente não estava para tirar ele de um lugar, porque o lugar dele já existe, né? Não era mais aquele outro, mas existe. Então, assim, esse cuidado que vocês, muito jovens, né, com conhecimento, também, assim como ele, muito preparados, né, tinham 1001 motivos para dizer que o processo tinha que ser mais rápido, mas eu achei, e aí é uma dica que talvez eu e você devemos dizer para o grupo, esse respeito, que hoje, né, se mantém muito mais forte, porque na época era um aprendizado, foi uma aposta, né? Hoje é muito claro. E quantas pessoas têm dificuldade nos processos chamados de sucessão, né, por subestimar isso. Eu vejo até professores, né, mentorando os jovens e criando um modelo para descartar os pais. Eu digo muito, até no outro artigo meu que eu digo, rapaz, o fundador é o seguinte, até depois de morto ele ainda tem função, tá? Ele ainda está dentro da companhia, né? Então, assim, a Macro, vocês, agora é do seu Fernando, né? Eu queria que você falasse também a importância da sua mãe dentro desse processo como indivíduo-chave, né? Porque o método também trouxe a dona Inês, que é a mãe dele, uma figuraça, né? Ela sempre muito consciente do papel dela, mas ela se posicionava em tese quando ela chegou. Não estou dentro da empresa, né? Mas fala um pouquinho disso aí, Davi, como é que foi essa vinda da matriarca? Porque normalmente no processo de sucessão é como se ela estivesse numa arquibancada, ela não entende, mas lá na Macro, né? Como todos os outros casos, mas na Macro ela foi chave. Fala para a gente aí, Davi. Ela foi fundamental, né? Eu digo, Cis, quando eu converso com alguns amigos que perguntam para a gente como é que foi esse processo, que teve alguns fatos muito importantes. Um deles, antes de falar da minha mãe, mas quando você pega uma família de engenheiros, né? Meu pai é engenheiro, a gente aqui todo muito técnico, você tende a racionalizar tudo, né? A gente acredita que quase tudo você resolve numa planilha Excel ou numa matriz, então assim, o engenheiro tem um pouco disso, num orçamento, numa DRE,
E sucessão é sentimento, é sensação, você tem muito do subjetivo que tem que ser respeitado. Então, nesse aspecto, a minha mãe foi fundamental junto. Você falou aí do médico, né, de você estar aqui no hospital. Eu até brinco com meus amigos, eu falo que sucessão, você tem que fazer uma junta médica, é uma cirurgia que não tem só um especialista, né? É uma cirurgia onde tem um anestesista, tem o... Né? E todos são fundamentais. Se o anestesista não fizer bem feito, acabou a cirurgia, né? Você perde o paciente. Então, foi fundamental, e naquela época a gente realmente teve uma junta médica coordenada. Envolvemos até os terapeutas, né, Davi? Que era o que eu ia falar. Suzana Kramer. Fundamental, a doutora Suzana Kramer foi fundamental nesse processo. Eu acho que você trabalhar esse lado psicológico, ele é fundamental, porque mexe na família, mexe nos sucessores, mexe na família estendida, nos agregados. O sistema, né? É um sistema, né? Nos filhos, né? Então, assim, tem todo um reflexo. E que se a família não estiver bem, nada funciona. E principalmente aí na nossa família, que você nos conhece, aí falando da minha mãe, aonde o valor família tem um peso muito grande. A gente não abre mão. Realmente, família para a gente vem sempre em primeiro plano para a gente. Então, a gente tinha muito receio de tocar esse projeto da sucessão e esse era o maior receio da minha mãe, de estremecer ou de impactar na família. Tem uma perda, né? Porque quantos casos, Cícero, você já viu, já leu, de que famílias até fazem uma sucessão belíssima, empresarial, mas a familiar se acaba. É cada um para o lado e na nossa humilde visão, assim, a gente não trocaria uma coisa pela outra, né? Se você não tiver a família sólida, unida, acho que nada mais faz sentido. A gente tem esse valor muito arregado. E minha mãe foi fundamental nesse processo, porque quando ela via que algo estava pondo em risco, ou que algo tinha que ser melhor discutido, que aquilo poderia deixar um residual para o futuro, ela era a primeira que levantava a mão, puxava o manche aqui dentro e zelava pela família, né? Então, assim, ela, junto com a Suzana, que foi a nossa terapeuta, que acompanhou a gente durante mais de um ano, acho que mais de 2 anos, foram fundamentais para que um processo empresarial tivesse sucesso, como foi o nosso caso. Então, assim, não subestime esse investimento nessa junta médica, porque é fundamental. Mais de 80% das empresas brasileiras são empresas familiares. Juntas, elas empregam quase 75% da força de trabalho do Brasil e são responsáveis por mais de 50% do PIB brasileiro. São as mais rentáveis, os melhores locais para se trabalhar e as que menos demitem em tempo de crise. Porém, enfrentam um grande desafio: a não longevidade ao longo das gerações. 90% dessas empresas não chegam à terceira geração. E o problema, na maioria das vezes, é o não olhar sistêmico, considerando a força e o impacto dos indivíduos e da família dentro do negócio. É por isso que há quase 20 anos nasceu o Instituto Empresariar, o primeiro instituto do Brasil especializado em empresas familiares e famílias empresárias. Fundado por uma das maiores referências do tema no Brasil, Cícero Rocha, com visão sistêmica e método próprio, validado em tese de doutorado, pesquisado e chancelado por escolas de referência nacional e internacional, o método BFB, um método que vem transformando empresas em todo o Brasil. Mais de 480 empresas familiares atendidas em mais de 1.800 projetos implantados. É ciência na prática e que gera resultado. Se seu negócio é uma empresa familiar, seu parceiro estratégico é o Instituto Empresariar.